Bem-vindos à quarta aula do curso de prática da pronúncia do chinês já, 中文来了, 语音练习. O tema da aula de hoje é consoantes 2, 声母2. Parabéns aos que tiveram paciência de chegar até a quarta aula. Então, preparados? Vamos lá! Vamos ver então a primeira parte da aula de hoje. Consoantes 1. 声母1. Vamos acompanhar o quadro. Hoje nós terminaremos de ver todas as consoantes do pinyin. Vamos ver então. Ok. Vamos começar então pela letra Q, que no pinyin, sozinha, se pronuncia Qi, como se tivesse um I do lado. É claro que no exemplo tem, mas ela sozinha se pronuncia como se tivesse um I ao lado. Vamos ver então. Como é que se pronuncia o Qi? Qi, se você prestar atenção, parece um TX. Se fôssemos escrever em português, seria algo parecido com um TX. Vamos ver então no primeiro tom. E também, casualmente, escolhemos aqui a letra I para ser combinada com o Q. No primeiro tom, fica Qi, Qi. No segundo tom, Qi, Qi. No terceiro tom, Qi, Qi. E no quarto tom, Qi, Qi. Ok, acho que essa não foi das mais difíceis. Vamos então para a próxima letra, que é a letra X. Que ela sozinha se pronuncia como se tivesse um I do lado também, se pronuncia Xi, Xi. Mais ou menos como seria um X em português mesmo, ok? Com um I bem marcado, bem I mesmo. Xi. Vamos ver então no primeiro tom. X mais I no primeiro tom. Xi, Xi. No segundo tom, Xi, Xi. No terceiro tom, Xi, Xi. E no quarto tom, Xi, Xi. Eu acho que vocês já devem estar mais ou menos familiarizados aos tons, certo? Vocês mais ou menos adivinham como eu vou falar cada uma das sílabas, certo? Agora então começa uma sequência de consoantes um pouquinho mais complicadas. A primeira delas é o ZH. E também, a partir de agora, o ZH, o CH, o SH e o R, combinados com o I não vai ter mais aquele som marcado de I, vai ter um som um pouco diferente, que não existe no português. Então, vocês vão ter que prestar bastante atenção para poderem aprender essa sonoridade nova, que não existe no português. O ZH pronuncia-se mais ou menos, eu digo mais ou menos porque é realmente mais ou menos. Não entendam como se fosse exatamente como eu tô fazendo a relação com o português. O ZH sozinho se pronuncia mais ou menos como DJ, ok? Mais ou menos. Encarem como mais ou menos mesmo. O ZH sozinho se pronuncia Ji, Ji. Ok, vamos ver então com os tons. Se for necessário, eu faço mais lições complementares, especialmente a respeito das pronúncias mais complicadas, ok? Mas primeiro tentem pela aula normal, depois faremos lições complementares. No primeiro tom, ZHI se pronuncia Ji, Ji. No segundo tom, se pronuncia Ji, Ji. No terceiro tom, Ji, Ji. E no quarto tom,
zhi, zhi. Reparem que o i não tem som de i, ele tem som de i. Não tem som de i. Parece que você está falando um i, mas está meio trancado. Tem som de i. Vamos ver então com ch. O i no ch tem exatamente o mesmo som. Vamos ver. O ch sozinho, ele se pronuncia chi, chi. Ok, exatamente como o Q, ele parece um TX, o que muda mais é o I, ok? A pronúncia do I. Vamos ver então, CH no primeiro tom. Ele se pronuncia chi, chi. Reparem que o I no ZH e no CH é o mesmo som. Não é aquele I, assim, aquele I, não é assim. É I, ok? Vamos ver CH então no segundo tom. Chi, chi. No terceiro tom. Chi, chi. E no quarto tom. Chi, chi. É muito importante que você não pronuncie o I presente no ZH, no CH, no SH e no R como se fosse um I em português. É bem diferente, ok? Vamos ver então o SH. O SH, ele também parece um X no português, ou um CH no português, ok? E ele sozinho se pronuncia X, X, certo? Com o mesmo I, aquele diferente. Vamos ver então no primeiro tom, SHI. SHI no primeiro tom fica X, X. No segundo tom, X, X. No terceiro tom, X, X. E no quarto tom, X, X. Ok, então nós vimos agora o ZH, o CH e o SH. O SH se pronuncia T, o CH T e o SH X. Percebam a diferença. Eu vou pronunciar um em seguida do outro. Primeiro ZH, depois CH e depois SH. T, T, X. Conseguiram pegar mais ou menos a diferença? Não se preocupem, é difícil mesmo no começo. Eu também tive dificuldades quando eu comecei a aprender, mas depois ficou mais fácil. Até alguns chineses têm dificuldades com essa pronúncia, ok? Então, não se sintam desanimados. E a última letra deste quadro de consoantes é a letra R, que não tem muito a ver com o R em português. O R sozinho também se pronuncia com um I do lado. E, como nas consoantes acima, o I não é aquele I do português, ok? Vamos ver então como é que é o R. O R sozinho se pronuncia J, J. Parece, para mim, soa como algo entre um J e um R, ok? Vamos ver então. R mais I no primeiro tom. Se pronuncia J, J. No segundo tom. J, J. No terceiro tom. J, J. E no quarto tom. J, J. Ok? Terminamos esse quadro. Eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil de todas as aulas de pronúncia. Vamos então para o próximo quadro. E repita quantas vezes forem necessárias. Próximo quadro. Chegamos então na última parte da aula de hoje. Consoantes 2. Shengmu,
R. Vamos acompanhar as consoantes do quadro. Como chegamos nas últimas consoantes do pinyin, vou dar um alívio para vocês. Só são mais 5. Vamos acompanhá-las então. A primeira delas é o Z. O Z, então, ele se assemelha um pouco com o ZH, assim como o C se assemelha com o CH e o S se assimila com o SH. Inclusive, muitos chineses, na fala cotidiana, eles pronunciam todos sem o H. Eles confundem o Z com o ZH, pronunciam o Z como Z e o ZH como Z também. O CH pronunciam como C e o C como C também. Então, muitos chineses têm essa característica na pronunciação. Então, vamos ver então o Z sozinho, ele se pronuncia Z, Z. Ok? Parece... acredito que para a maioria dos brasileiros pareça um zumbido de mosquito no começo. Talvez pareça, mas é assim mesmo. Z, Z. Vamos ver então. ZI no primeiro tom. ZI no primeiro tom se pronuncia Z, Z. Assim como Z sozinho, a pronúncia é igual. No segundo tom se pronuncia Z, Z. No terceiro tom, Z, Z. E no quarto tom, Z, Z. Repare que, assim como nas letras que nós vimos acima, no Z também o I não se pronuncia como I, se pronuncia como I, ok? Assim como no C também e no S também, nós veremos. Vamos à próxima letra então, que é o C. O C, ele parece um TS, ok? Ele se pronuncia ts, ts, ts. Vamos ver então no primeiro tom, C mais o I. Se pronuncia então ts, ts. Assim como C sozinho, igual. No segundo tom, se pronuncia ts, ts. No terceiro tom, ts, ts. E no quarto tom, ts, ts. Ok? Vamos então à terceira consoante. A terceira consoante sozinha se pronuncia S, S, mais ou menos como um S também. Então, SI no primeiro tom se pronuncia S, S. No segundo tom, S, S. No terceiro tom, S, S. E no quarto tom, S, S. Muito bem. Então chegamos nas duas últimas consoantes do pinyin, que são o Y e o W. Eles têm funções, essas duas consoantes têm funções um pouco diferentes das outras consoantes. Mas não se assuste, não é nada muito complicado. Por exemplo, o Y, ele aparece em palavras cujo pinyin, a pronúncia, é só um I, só a letra I. Então, para não deixar o I sozinho, se adiciona um Y. Então, quando você vê um Y e um I, você pode mais ou menos ignorar aquele Y. Ele vai ter só som de I, como se fosse um I sozinho, ok? Só para o I não ficar sozinho. E também, caso a vogal que acompanhe o Y não seja um I,
O Y vai ter som de I. Ok? Depois nós veremos devagarinho todas essas funções do Y e do W. Hoje nós só vamos ver basicamente que o Y tem som de I e o W é equivalente a um U, só que na parte da consoante. Mas não se preocupe que nós vamos explicar cada uma dessas funções. Mas não tudo ao mesmo tempo para não confundir vocês. Então, Y mais I no primeiro tom vai ter som de I, exatamente como se fosse um I sozinho. I no segundo tom, I no terceiro tom, I no quarto tom, I. Ok. Então vamos para a última consoante, que é o W, que vai ter som de U. Então aqui se lê como se fosse um U sozinho. E se não fosse um U, o W teria som de U. Mas como W mais U, os dois têm som de U, então você vai ter som de U. W mais U no primeiro tom, como se fosse um U sozinho. U. No segundo tom, U. No quarto tom, U. No terceiro tom, desculpe. U. E agora sim, no quarto tom. U. Então, pessoal, chegamos já no fim desta aula árdua sobre pronúncias. Então, sugiro que vocês deem uma olhada nas lições complementares e, se tiverem alguma dúvida, podem deixá-las nos comentários. E também, não esqueçam de, por favor, clicar em gostei, assinar o canal e curtir a página do Chinês Já no Facebook. Então, por hoje é só, pessoal.